Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. E hoje eu trago um assunto que causa muita confusão nas pessoas. É um dos conteúdos que a gente vê sempre no ensino médio, né? Na matéria de clima, mas que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Que viu aquilo e cria confusão, né? Às vezes nem sempre a matéria é tão bem explicada, né? E aí eu vou trazendo esse vídeo para você aqui para tentar te ajudar a esclarecer de uma vez por todas essa polêmica, né, que às vezes acontece sobre esse assunto. A nossa página chama Tempo e Clima JF. Tempo e clima. Mas será que essas palavras significam a mesma coisa? Elas são um sinônimo ou elas têm uma diferença grande no significado delas? Bom, esse nome do canal não é à toa, porque de fato tem uma diferença grande entre essas duas palavras e eu pretendo mostrar aqui para vocês quais são essas diferenças, né? Tempo e clima são conceitos, portanto, que dizem respeito aí, né, à meteorologia, à climatologia, conceitos muito importantes, mas têm profundas diferenças, né? É muito comum a gente confundir, né, os termos. Ah, como que vai estar o clima em Juiz de Fora amanhã? Como que vai estar o clima daqui a tantos dias, né? O clima está chuvoso hoje, mas será que é certo falar desse jeito? Bom, não é certo e eu vou trazer para você aqui quais são as diferenças, tá? O tempo, pessoal, o tempo, quando se fala em tempo, você sempre pensa no estado momentâneo da atmosfera, como a atmosfera está reagindo a um determinado padrão naquele exato instante, né? Então, o tempo, você sempre pensa nisso, no estado instantâneo, no momento presente, né? Qual é o momento presente da atmosfera, onde nós estamos? Está ensolarado? Está chuvoso? Né? Está nublado? O tempo é sempre o estado momentâneo das condições atmosféricas. Então, nunca fale como está o clima nesse momento. Não existe isso. E eu vou explicar mais para frente. A previsão do tempo também, né, diz respeito ao mesmo conceito. Qual que vai estar o estado momentâneo da atmosfera daqui a tantos dias? Qual vai ser o estado momentâneo daquele momento daqui a 2 dias? Então, o tempo sempre diz respeito a algo mais passageiro, tá? Ele está sempre mudando, então. O tempo está em constante transformação. Agora, quando você junta numa determinada região, ao longo de vários anos, ao longo de uma extensão de tempo muito maior, quando você tem a interação de todos esses estados momentâneos da atmosfera, ou seja, todos esses tempos atmosféricos, o que você vai gerar? Você vai gerar o clima. Aí sim, o clima, pessoal. Então, o clima tem um conceito muito diferente, porque ele é o conjunto de vários tipos de tempo numa determinada região ao longo de uma extensão temporal muito grande. Geralmente, quanto que é essa duração para a gente determinar um clima de uma região? Aproximadamente 30 anos. Pelo menos 30 anos para a gente ter, então, o conhecimento de um clima de uma determinada região. Todos os tempos, todos os estados atmosféricos que aconteceram, que foram registrados ao longo desses 30 anos, geram o nosso clima. Entende? Como são diferentes esses conceitos? Mas você pode se perguntar como que eu determino esse clima, como que eu faço a medição desse clima. É fácil a gente perceber o tempo, né? É fácil a gente perceber o determinado tempo atmosférico. Se está chuvoso, se está com sol. Mas como que eu determino esse clima, então? Como que eu sei
quais são todos os tipos de temperatura, todos os tipos de chuva, de pressão atmosférica, quais são os estados de tempo que acontecem naquela região ao longo de 30 anos. Eu faço isso fazendo medições com instrumentos específicos, instrumentos desenhados exatamente para esse tipo de medição. São as estações meteorológicas. As estações meteorológicas fazem o registro de todos esses tipos de tempo, de todos esses tipos de temperatura, de vento, de pressão que acontecem numa determinada região ao longo de um tempo, de pelo menos 30 anos. Então, essas estações meteorológicas são, de fato, a nossa principal forma de determinar os climas. É um estudo grande, aprofundado. E existem dois tipos de estações meteorológicas: as estações convencionais e as estações automáticas. As estações convencionais foram largamente utilizadas ao longo de muito tempo. Elas são compostas por vários instrumentos numa determinada área, em que todos esses instrumentos são medidos manualmente por uma pessoa que vai lá pelo menos algumas vezes por dia fazer medições nos aparelhos. Ela anota tudo e então joga isso num banco de dados, e aí ao longo desse tempo muito longo, né, elas conseguem, então a gente consegue ter um banco de dados de todas aquelas anotações que a pessoa fez, né? Aqui no Brasil, o órgão responsável por realizar todas essas medições nessas estações convencionais é o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, que vocês já viram eu falando várias vezes lá na página. Claro, existem outros órgãos também, mas esse é o principal aqui no Brasil. Mais recentemente, nós temos as estações meteorológicas automáticas, que fazem as medidas, como o próprio nome diz, de forma automática, sem necessidade de um anotador, né? Ela faz todos os registros, e vários registros por dia, muito mais registros do que o anotador da estação convencional, né? Eu vou deixar aí para vocês darem uma olhada duas imagens. A primeira imagem é de uma estação meteorológica convencional. Bota aí no vídeo, vamos dar uma olhada. Olha aí, essa daí é uma estação meteorológica convencional. No caso, ela é a daqui de Juiz de Fora. Olha aí, ela fica na UFJF, num topo de morro, aproximadamente 930 metros de altitude, bem alto, né? Bem mais alto do que a maior parte da cidade, inclusive. Como vocês podem ver, ela é composta por vários instrumentos distintos. Olha como ela tem uma área grande, né? São muitos instrumentos, uma área gramada, né? Tem um abrigo ao lado também dessa estação, onde o anotador tem todos os registros, o banco de dados. Isso é jogado depois para um computador. Esse computador, então, joga essas informações para a central do INMET, onde a gente vai, então, acumulando essas informações. Essa estação, pessoal, especificamente essa estação convencional aqui de Juiz de Fora, ela já existe desde 1900, isso mesmo. Já tem 120 anos que o INMET tem essa estação meteorológica aqui em Juiz de Fora, mas infelizmente muitos dados foram perdidos ao longo do tempo. Recentemente tem havido uma tentativa disso ser digitalizado na internet, mas são muitos dados faltantes ainda. Eu posso, no próximo vídeo, mostrar para vocês várias curiosidades sobre esses dados. Também posso mostrar detalhadamente cada instrumento que essa estação convencional possui. Vamos poder aprender bastante coisa, com certeza. E agora eu vou botar uma outra imagem aí de uma estação meteorológica automática, né? Eu coloquei como exemplo a minha estação lá no bairro Bandeirantes, né? Vocês podem ver que é uma estação muito menor do que a convencional. Ela
deixa tudo bem mais compactado num aparelhinho só, né? E esse aparelho aí é de uma marca muito difundida pelo mundo, né? A Davis. São estações meteorológicas automáticas bem típicas de você observar ao redor do mundo. Aqui no Brasil, recentemente, aumentando bastante, graças a alguns investidores. E a gente vai obtendo cada vez mais informações, né? Então, pessoal, esses são os dois tipos básicos de estação meteorológica, tá? E é fundamental, é de uma importância enorme para todo esse estudo da climatologia e da meteorologia, né, a existência dessas estações. Porque graças a esses registros a gente tem os tipos de clima. E com o conhecimento do clima de uma determinada região, nós podemos elaborar aí diversos tipos de planos, de estratégias, até econômicas, sobre quais tipos de investimentos valem a pena, investimentos agrícolas, né? Nós podemos determinar os riscos que nós podemos estar expostos, né, ao estarmos numa determinada região, os registros atmosféricos, né, daquela região. Com isso tudo registrado, nós temos uma prevenção muito maior, né, do que pode nos aguardar em relação àquele determinado clima onde a gente está se estabelecendo. Ter esse conhecimento é fundamental, né, para todas as nossas atividades diárias, para atividades econômicas, enfim. É muito importante. E, bom, no mais, eu acho que era isso que eu queria passar para vocês, essa diferença, né? E eu espero que vocês tenham conseguido aprender, conseguido entender. Deixe seu feedback aí nos comentários, né? E não se esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo as nossas próximas atualizações. Eu te vejo na próxima. Muito obrigado mais uma vez. Muita força e paz para você.